primeiro garantir sua segurança. Não se pode exigir um sacrifício incondicional dos jogadores. E as vidas inúteis daqueles que não se tornaram os escolhidos podem valer alguma coisa se esse sacrifício for dividido entre eles. Ele perguntou se ela realmente achava que a vida dos renascidos como eles e das pessoas comuns tinha o mesmo preço. Palavras de um verdadeiro narcisista. Nesse momento, Lee estava em casa ouvindo a notícia da explosão no grupo Hanson. Lee escreveu uma mensagem para seu pai, perguntando se ele estava no avião agora, e pediu-lhe que escrevesse assim que lesse a mensagem. Enquanto observava a explosão, ela se perguntou se Paula estava bem, e torceu para que ela não estivesse mais ali. No entanto, tanto o pai dela quanto Paula estavam no prédio. Jim perguntou o que Lee tinha acabado de dizer. Lee respondeu que eles não poderiam começar a limpar agora. Jim disse que era necessário iniciar uma operação de limpeza para impedir que os monstros avançassem. Então Lee disse que tinha uma dúvida se suas palavras significavam que ele permitiu a morte de todos os membros do Projeto Messias, que tipo de manipulador ele era. Jim disse que não foi isso que ele quis dizer, mas se necessário, ele fará. Se o poder foi dado a ele para proteger as pessoas, então Lee disse-lhe para parar de se esconder atrás de grandes palavras. Lee respondeu que não importava para ele se eles morressem ou não, mas para salvar as pessoas, ele queria que eles fossem para a masmorra de qualquer maneira. Jim agarrou Lee e disse que o próprio Lee sabia que ele queria dizer outra coisa. O Projeto Messias foi iniciado para proteger as pessoas, para educar jogadores que têm uma vocação, e estão prontos para sacrificar suas vidas para salvar o mundo. Ou ele pensa que tudo foi iniciado para sua própria segurança e bem-estar. Jim ordena que ele vá para a masmorra e lide com a situação antes que problemas ainda maiores aconteçam. Lee disse que teria que assumir a responsabilidade por essas palavras. Então Paula deu um passo à frente e Jean perguntou o que ela estava fazendo ali. Então Lee começou a manipular Paula novamente, dizendo que Jean estava oferecendo-lhes o sacrifício de suas vidas pelo bem das raças inferiores, que nem sequer conseguem se proteger. Jean pediu a Paula que não caísse em seus truques. Disse que aqui era perigoso e pediu que ela fosse até ele. Quando ela se virou e saiu, Jim correu atrás dela quando de repente o monstro destruiu todos os andares e explodiu. O pai de Paula continuou correndo para a filha, quando de repente o mesmo monstro o notou, e ele morreu no 44º andar por causa de um monstro enorme. Jim, ao ouvir o barulho, disse que não podia mais hesitar e tirou algo do bolso e disse que havia muitos explosivos sob seus pés. E se eles não continuarem a limpeza agora, ele vai mandar tudo para o inferno e bloquear o avanço. Lee disse que mesmo se fizesse isso, o portão não fecharia. Jim respondeu que seria capaz de destruir tudo ao seu redor. Isso vai dar para ganhar tempo, gritou Paula se ele estava louco, porque é assim que todos vão morrer. Jim se desculpou e disse que não pretendia envolvê-la nisso, mas se não o fizesse, haveria um grande problema. Lee disse-lhe para parar e ordenou que todos descessem ao porão e começassem os preparativos para a limpeza. E só Paula permaneceu, então até o fim ela e Lee ficaram com o pai de Lee. De acordo com o testemunho dos membros do Projeto Messias, esta informação é precisa, disse Lee. Agora Lee entende por que ele escondeu toda a verdade dela, até que ela conheceu o Caçador de Dragões pessoalmente. Lee disse que agora parece entender o que precisará fazer e está muito feliz com a resposta a esta pergunta. E neste momento, na masmorra, Alice já estava exausta, quando de repente sua força aumentou novamente. A velocidade de recuperação mágica aumentou rapidamente. Raona a ajudou, e Alice pensou que quando houvesse um mestre em habilidades adicionais, Isaac não seria um problema para eles. Tendo se recuperado totalmente, Alice usou novamente seus poderes de fogo para vencer a discussão. E em outra parte da floresta, Locke, vendo as nuvens de fogo, perguntou sombriamente se Isaac iria brincar com seu animal de estimação. Isaac perguntou o que ele quis dizer. Locke respondeu que estava deixando os últimos golpes nesse esqueleto. Então a caçada demorou muito, pobre esqueleto. Locke abriu as informações e disse para ele olhar os resultados. Foram eles que ficaram para trás. Na verdade estavam em terceiro lugar. Mas isso não o acalmou. E Locke gritou histérico que definitivamente era o fim para eles. E portanto, seriam privados de itens lendários. E ele também dá todo o saque a esse esqueleto, como se estivesse tentando tirar dele um animal de estimação. Enquanto ele gritava histérico, Isaac rasgava o envelope. Dominou a habilidade do representante do mundo das trevas, o Cavaleiro da Morte, e então tocou o esqueleto. E então ele dobrou seu poder e convocou um Cavaleiro da Morte. Em vez do velho esqueleto, apareceu um enorme em armadura. Locke disse imediatamente que parecia que seu colega tinha seu próprio plano desde o início. O cavaleiro se aproximou de Isaac e se ajoelhou. Então Locke perguntou se eles iriam começar o assassinato brutal.
Mas Isaac convocou o livro dos mortos e colocou esse cavaleiro lá. Locke perguntou por que ele devolveu a nova arma que ele conseguiu fazer com tanta dificuldade. Locke perguntou se ele estava planejando usá-lo para lidar com as outras guildas. Isaac disse que já havia terminado de se preparar para o ataque no topo. Agora precisava focar no primeiro andar. A vitória não dependia do Cavaleiro da Morte, mas sim dele. E Jackson disse que parecia que os monstros ficaram com medo deles e então eles começaram a fugir. Ellis, ao contrário, ficou em dúvida e perguntou se via algo estranho aqui, mas ingenuamente disse que aparentemente sabiam que não conseguiriam resistir a ele. A menos, é claro, que existam monstros com alto nível de inteligência que optem por fugir para evitar serem pegos. Mas agora esta situação é diferente do que ela viu antes. Acontece que os monstros correram para Locke, que foi novamente transformado em isca. Há alguns meses, no 6º andar da masmorra da Esfinge, no Egito, Locke disse que eles mal conseguiram destruir o monstro, e perguntou se haviam encontrado algo útil. Isaac jogou para ele a Death Echo Box, que absorve a força vital do usuário, espalhando o eco da morte por uma ampla área. Locke disse que não precisava de tal item. Ele não queria desperdiçar sua força vital, e estar pronto para morrer primeiro. Mas como podemos ver, Locke novamente não teve escolha, e Vincent se aproximou de Isaac e disse que ele novamente propôs um argumento inútil, e tudo só ficou confuso. Por mais notável que fosse e o resultado não pudesse ser alterado, Vincent disse que não entendia o que estava fazendo. Mas ele desiste e não quer envolver o nome de Vincent em seu plano sem sentido. Quem sabe algo dê errado, sua reputação ficará arruinada. Incluindo a união deles, como se a reputação de Vincent fosse boa, Isaac disse que poderia fazer o que soubesse. Vincent gritou para Isaac parar de agir com tanta confiança quando de repente viu toda a multidão de monstros. O subordinado de Chad disse que de repente tudo ficou quieto. Chad pensou que algo estava claramente errado aqui, como se todos os monstros tivessem simplesmente desaparecido. De repente, um de seus jogadores notou uma multidão de monstros e apontou para eles. Chad se perguntou para onde eles estavam indo com tanta pressa. E ele decidiu ver para onde todos os monstros estavam correndo. Ao chegar à beira do penhasco, ele viu uma verdadeira guerra. Raona apareceu e disse que essa era a caixa do Eco da Morte. Uma vez ela estava andando pelo mercado negro. Naquela hora parecia uma coisa sem sentido para ela. Dizem que Isaac é uma pessoa tão teimosa e rebelde que não há pessoas que sinceramente gostariam de obedecê-lo. Mas acabou sendo uma pessoa que estava pronta para sacrificar sua vida. Tem a determinação suficiente para usar amplamente a habilidade de provocação ao passar por uma masmorra de 7 andares. Vincent pensou que Isaac era um verdadeiro psicopata. Ele quase morreu, e decidiu que estava tentando deslocá-lo dessa forma. E Locke, nessa época, ficou feliz com seus prêmios e disse que aparentemente não havia tentado em vão. Isaac abriu a mesa e viu que eles estavam em primeiro lugar com uma pontuação de 179 mil monstros mortos, e disse que se você comparar todos os seus resultados, a diferença é insignificante. Shada achou que o desgraçado estava apenas zombando deles, enquanto Isaac dizia que só queria encorajá-los um pouco. Então propôs uma aposta. Ele disse que ele mesmo não acreditava que iria ganhar. Mas aposta é aposta. Ele vai usar esses itens por uma boa causa. De repente, algo chamou sua atenção. Era o escudo de Galahad. Ele não pensava que cairia nas mãos de algo que pertencia ao Cavaleiro da Távola Redonda. Se você pensar em suas opções, parece mais uma arma ofensiva do que defensiva, e não é muito benéfica para o usuário. Os pensamentos de Isaac foram interrompidos por um jogador da guilda chinesa, que disse que a disputa era inválida. Isaac largou o escudo e perguntou se havia algum problema, e o jogador começou a dar desculpas. Ele disse que aqueles monstros com quem eles lutaram de repente, do nada, começaram a migrar para o local onde a Guilda dos Salvadores estava localizada. O jogador gritou que era como se estivesse tentando impedir todo mundo de caçar monstros. Então essa disputa não poderia ser considerada justa. Isaac respondeu que eles estavam dizendo que usar um item com efeito de provocação para enviar uma onda de monstros contra o tanque é inaceitável. Ok. Esse item afetou todo o mapa e pode ter interferido nos demais. Então Isaac disse que tinha uma pergunta para eles. Com esse monte de monstros que se formou após usar o item, existe alguma guilda que possa lidar com eles? Então Isaac se desculpou e disse que sentia como se os tivesse reunido aqui e os estivesse repreendendo. Não havia necessidade de ficar tão chateado. Ele revelou uma mensagem a todos os jogadores, dizendo que os 4 restantes dos 10 dias da missão ardente haviam sido concluídos, abrindo assim o portão para o próximo andar. A missão de sobrevivência foi concluída antes do tempo. Outros jogadores começaram a se alegrar porque tudo foi graças a Isaac. Isaac abordou o jogador chinês e disse que consideraria a aposta não mais questionável. No mundo real, o caçador de dragões François estava no deserto pensando que há poucos anos este lugar produzia o melhor vinho do mundo. E agora estava tão deserto que seu subordinado perguntou quanto tempo ele esperaria aqui.
François respondeu que não sabia, e acrescentou que o maldito idiota deixou o portão neste lugar. E tudo o que ele pode fazer é ficar parado e observar. O homem pediu para ele que tivesse